Olá, meu nome é Manuel Messias, sou instrutor da Call Daniel, do GTD, especialista em produtividade e gestão do tempo, e hoje eu estou aqui especialmente para trazer um alívio na sua caixa de entrada de e-mails e uma melhor gestão também com todos os seus e-mails, proporcionando maior conforto e foco na sua produtividade. A comunicação através de e-mails faz parte de nossas vidas desde o início dos anos 2000. Inclusive, foi nesse período que os e-mails passou a fazer parte do mundo corporativo de maneira mais profissional. E assim foi se dando a evolução relacionada à ferramenta de e-mails e também ao nosso comportamento em lidar com essa tecnologia e comunicação. Sendo assim, cada pessoa adota uma maneira de trabalhar com e-mails para que possa ser eficiente na sua realidade. O que eu trago neste vídeo são dicas práticas que podem proporcionar melhor gestão dos seus e-mails atreladas ao método GTD. GTD, que significa Get Things Done, fazendo acontecer, ou a arte de fazer acontecer, como foi traduzido aqui no Brasil, traz estratégias testadas e comprovadas para realmente reduzir estresse e gerar maior produtividade. E atrelado a essa técnica, a essa metodologia, que a gente traz aqui dicas práticas para implementar e configurar nos seus e-mails. Vem comigo. O conteúdo que eu vou abordar neste vídeo pode ser implementado em diversas ferramentas de e-mails, como Outlook, Gmail, Yahoo Email, entre outras. Mas nós vamos focar na configuração aqui, utilizando o Outlook. E nesta configuração, eu venho trazer aqui 6 passos para que você possa realmente implementar e sentir o resultado para uma melhor gestão dos seus e-mails. Quando criamos um e-mail ou recebemos uma conta de e-mail, é muito comum sentir a necessidade de organizar, de deixar organizado ali para poder trabalhar melhor com essa conta. E é daí que vem a vontade de criar diversas pastas e categorias para poder ir alocando os e-mails que vêm ali em nossa caixa de entrada. E aí o que acontece? O nosso e-mail fica cheio de pastas ou categorias onde muitas vezes pode gerar confusão para lidar com essas demandas. Fica mais ou menos assim. Olha a quantidade de pastas. Nós temos pastas para a área de comunicação, de cursos, de estudos, enfim, uma série de pastas onde muitos e-mails que caem na caixa de entrada, a gente tende a alocar nessas pastas. À primeira vista, isso poderia ser legal, mas a gente sabe que a tendência é deixar esses e-mails nessas pastas e muitas vezes não atuar. E é daí que vem a nossa primeira dica, nosso primeiro passo. Esse passo consiste em reduzir a quantidade de pastas para que você possa organizar os seus e-mails. Então, vamos lá. Você vai criar 3 pastas. Uma pasta chamada de ações. A segunda pasta é chamada de aguardando resposta. E uma terceira pasta chamada de arquivo. Essas pastas vão servir como base para que você possa trabalhar e gerenciar todos os seus e-mails. Ok? E a estrutura vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho aqui as 3 pastas. Ações, onde eu vou armazenar aqueles e-mails que me demandam ação, aguardando resposta para aqueles e-mails onde eu estou aguardando a resposta de alguém, e arquivo, onde eu vou arquivar os e-mails que eu quero manter os olhos, que eu quero consultar posteriormente. Ok? E a caixa de entrada, que caixa de entrada, o nome já diz, é caixa de entrada. Percebam que essas 3 pastas estão alocadas em favoritos, para que eu possa ter uma melhor visualização e um melhor trabalho ali com meus e-mails. E a parte de baixo, onde ficam várias pastas, que são pastas que já vêm padrão de e-mail, eu deixo ela minimizada para que eu possa trabalhar apenas com as pastas que estão em favoritos. Ok, feita essa configuração, vamos ao segundo passo. É muito comum as pessoas deixarem uma vida na sua caixa de entrada. Então, eu não sei quantos e-mails você tem na sua caixa de entrada agora, neste momento. Mas é possível que tenham muitos e-mails. Então, é aí que entra a nossa segunda dica, o nosso segundo passo, que é simplesmente arquivar os seus e-mails mais antigos. Então, pega 2 semanas para trás, ou até mesmo um mês para trás, pega todos esses e-mails e arquiva, coloca na pasta de arquivo. Você pode colocar na sua pasta de arquivo até um ano vigente. Tá? Então, você pode criar uma pasta escrito Arquivo 2021 e arquivar todos aqueles e-mails que estão ali de um mês ou de 2 semanas para trás. Essa é a nossa segunda dica, o nosso segundo passo. E nesse momento, pode surgir uma dúvida e até mesmo uma preocupação. Como que eu vou achar aqueles e-mails mais antigos que me demandam ação ou que eu deveria ler ou ter alguma coisa a fazer?
Bom, e aí que entra a nossa terceira dica, o nosso terceiro passo, que é simplesmente conhecer a busca, conhecer o poder da busca no e-mail. Não só no Outlook, mas hoje todas as ferramentas de e-mail possuem uma poderosa ferramenta de busca, onde a gente consegue buscar por anexos, por assunto, por enviado por alguém, pelo corpo do e-mail e até mesmo aquele conteúdo dentro de um documento, se for ligado aqui ao Outlook, à Microsoft, você consegue até aquela palavra que está dentro do documento. Então, sendo assim, podemos perceber que a pesquisa, que a busca, é algo muito importante para que possamos achar determinados e-mails que foram arquivados. Por isso que não é tão importante criar diversas pastas e categorias para que possam ser alocados e-mails, já que a ferramenta de busca faz esse trabalho. A gente consegue localizar os e-mails que a gente quer. Depois de conhecer a ferramenta de busca, chegou a hora de uma configuração prática. Então, esse quarto passo, eu vou mostrar para vocês como perceber a quantidade de e-mails total por pastas que você tem ali no seu e-mail. Vamos diretamente ao meu e-mail, que eu quero mostrar realmente na prática. Vamos lá. Essa é uma configuração bem simples. Basta você chegar na sua caixa de entrada, e nas outras pastas também, mas vamos começar pela caixa de entrada. Você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai aqui em Propriedades. Em Propriedades, vai ter dois itens aqui. Mostrar número de itens não lidos, que geralmente é o que vem marcado, e mostrar o número total de itens. Você vai marcar o número total de itens, né? Mostrar número total de itens, dar um OK, né? Ou aplicar, e vai fazer isso também na pasta de ações, vai fazer isso também na pasta de aguardando resposta. E na pasta de arquivo não é necessário, visto que a pasta de arquivo está ali como referência para uma determinada consulta, então a gente não tem ação a tomar da pasta de arquivo. Essa configuração ela é muito importante para que a gente possa realmente gerenciar aqueles e-mails que a gente tem algum tipo de ação a ser tomada. Por isso que fizemos na caixa de entrada, para ver a quantidade total de itens na caixa de entrada, que a gente tem que organizar, na pasta de ações, que a gente tem ações a tomar, e na pasta de aguardando resposta, que é a quantidade de itens que eu estou aguardando resposta de alguém. Feitas essas configurações, o e-mail já ficou com a cara melhor, já deu uma aliviada ali nos seus e-mails. Mas agora chegou a parte mais legal, que é a nossa quinta dica, que é o nosso quinto passo aqui, que é o processamento de e-mails. Então, vamos entender como processar esses e-mails de acordo com o GTD. Para processar os nossos e-mails de acordo com o GTD, é preciso conhecer, rapidamente, o mapa do esclarecer do GTD, do fluxo de trabalho. Vamos a ele. O fluxo de trabalho, o mapa do esclarecer, ele diz o seguinte: todos os itens que chegam em nossa caixa de entrada, alguns mais importantes, outros menos, alguns menores, outros maiores, nós vamos pegar cada um deles e perguntar: o que é isso? Para identificar. A segunda pergunta é a seguinte: demandação da minha parte? E aí nós temos duas saídas, o sim ou não. Quando não demanda ação, eu posso simplesmente jogar fora. E aí nós vamos excluir no nosso e-mail. A segunda saída para o não é o arquivo, quando não demanda ação, mas eu quero manter como referência, eu quero consultar posteriormente ou sinto essa necessidade de consulta. E a terceira saída é o incubar. Esse incubar para o GTD é você colocar em algum lugar para que algum dia depois você possa implementar em sua vida ou você possa tomar algum tipo de ação. Esse incubar pode ser colocado numa lista de algum dia, talvez, isso em suas anotações, isso em suas listas, talvez em uma outra ferramenta. Mas quando demanda ação? Quando cai no sim, a pergunta é: qual é a próxima ação? E aí nós temos três saídas também. Primeiro, quando leva menos de 2 minutos, inclusive no e-mail, se responder um e-mail for algo rápido, leva menos de 2 minutos, a gente já faz logo no momento que estiver esclarecendo. A segunda saída, se é algo que não demanda ação da sua parte, outra pessoa faz melhor do que você e você tem que acompanhar, você pode delegar. E aí você vai colocar numa lista ou você vai colocar na sua pasta, falando do e-mail, de aguardando resposta. E quando é algo que você tem que fazer, você vai colocar ali na sua pasta de ações, porque demanda ação da sua parte. Algumas coisas que caem também em nossa caixa de entrada, em nosso e-mail, é algo maior.
e aí, para o GTD, nós podemos chamar de projeto. Então, se for um projeto que caiu na sua caixa de entrada de e-mails, talvez sinta a necessidade de colocar uma outra ferramenta para poder controlar esse projeto. Na prática, falando do e-mail e do esclarecer, fica mais ou menos assim. Aquilo que você sente a necessidade de manter os olhos como referência, você vai colocar na sua pasta de arquivo. Aquilo que você vai delegar para alguém, enviar para alguém e precisa manter os olhos para que acompanhar, fazer um follow-up daquele e-mail, você vai colocar na pasta de aguardando resposta. E aqueles itens que demandam ação da sua parte, leva mais de 2 minutos, tem um tempo para poder fazer aquilo dali, para responder, precisa pensar, precisa trabalhar melhor esse e-mail, você vai colocar na sua pasta de ações, para poder atacar, para poder fazer no momento oportuno, no momento certo. Esse é o mapa do esclarecer ligado ao e-mail, ok? Agora vamos à prática. Lembrando que essa dica aqui é como você processar a sua caixa de entrada, como você trabalhar a organização dos seus e-mails. Então, não estamos aqui atuando, respondendo e-mails, estamos organizando, ok? Vamos lá. Olha só, como exemplo, eu tenho aqui esse e-mail da Mariane, que é um documento que não tem nenhuma ação da minha parte, mas eu quero manter os olhos. Então, onde eu vou colocar? Em arquivo. Eu tenho um e-mail aqui da Michelle, onde ela traz aqui uma solicitação. Então, requer uma ação da minha parte. Inclusive, ela colocou aqui, ó, action, que requer realmente uma ação da minha parte. Eu vou colocar em ações. Eu tenho um e-mail aqui da Call Daniel, que é um texto, que é interessante, para que eu possa ler depois. Eu posso também colocar em ações, que é importante que eu leia esse texto com cuidado. Eu tenho aqui um e-mail, que é uma resposta que eu estou copiado nesse e-mail, ou nesse grupo de e-mail, que não requer uma ação da minha parte, mas eu quero também manter os olhos nesse e-mail. Não quero simplesmente excluir. Eu vou e coloco aqui em arquivo todo o grupo de e-mail que está ali, naquela conversa. Eu tenho um e-mail da Michelle, onde ela traz aqui uma ação também, algo que eu vejo como uma ação, é um convite para fazer alguma coisa. Então, eu enxergo como uma ação, tem uma ação a fazer, eu vou colocar aqui em ações. E tem um e-mail aqui, que eu já li esse e-mail, inclusive, em algum outro lugar, um panfleto, então não tenho interesse nesse e-mail, eu posso simplesmente pegar esse e-mail e excluir, simplesmente excluir, já que não demanda nenhuma ação. Dessa forma, eu limpei a minha caixa de entrada. E a caixa de entrada bonita, a caixa de entrada boa, é aquela caixa de entrada vazia, onde tudo está processado. E dessa forma, eu me sinto tranquilo para poder trabalhar nos meus e-mails em ações, em controle, em gestão, no momento oportuno. Uma dica interessante aqui no processamento é na parte do aguardando resposta. Quando você for enviar um e-mail para alguém, como sugestão, coloque você mesmo como cópia oculta. Ao colocar você mesmo como cópia oculta em um e-mail que você vai enviar para alguém, automaticamente você vai receber esse e-mail. E ao receber esse e-mail na sua caixa de entrada, você vai direcionar ele para o aguardando resposta. Essa é uma dica porque muitas vezes, se a gente envia um e-mail e não controla esse e-mail, ou a gente tem que abrir a caixa de entrada lá de enviar, a caixa de enviados, fica muito difícil controlar aquilo que é necessário fazer um acompanhamento, ter um follow-up. Feitas estas configurações, já dá para ter uma noção de como vai ficar mais tranquila a nossa vida relacionada à gestão de e-mails. Mas eu gostaria de trazer aqui como sexta dica, sexto passo, relacionado a foco. Quando estamos trabalhando em alguma demanda dentro do e-mail ou até mesmo fora do e-mail, aquele alerta de e-mails chegando a todo tempo parece o canto da sereia, que tira a gente do caminho da produtividade, da realização. Então, sendo assim, não é recomendado deixar aquele alerta geral para todo o e-mail que você recebe. Então, aqui entra a nossa primeira dica ligada a foco. E a dica é a seguinte: você vai clicar em arquivo, em opções, e em opções, você vai vir em opções de e-mail. Em opções de e-mail, aqui vai ter um alerta, ó, quando chegar uma nova mensagem. E aqui, geralmente, vem marcado vários itens que traz esse alerta a todo momento de e-mails que chegam. Então, a recomendação é tirar
todos esses itens de alerta aqui, deixar desmarcados, ok? Se livra desses alertas que muitas vezes incomodam e atrapalham a produtividade. Depois de tirar todos esses itens aqui, clique em OK e está tudo certo. Mas aí pode surgir uma preocupação. Como que eu vou saber que estou recebendo um e-mail de uma pessoa importante, com uma demanda importante e às vezes até urgente? A questão aqui é a seguinte: você vai criar um alerta estratégico para esta pessoa ou para estas pessoas. Você pode escolher, mas a ideia é não escolher muitas pessoas. Escolhe aquelas pessoas chaves que você tem ali alguma demanda urgente vindo desta pessoa. Por exemplo, eu vou pegar aqui a Michelle e vou escolher a Michelle. Vou colocar um alerta para todo e-mail que chegar da Michelle. Eu venho aqui com o botão direito, na minha caixa de entrada, onde está o nome da Michelle, o e-mail que eu recebi dela, com o botão direito, clico em regras, em criar regra. E em criar regra, aqui, eu consigo criar um alerta estratégico somente para a Michelle. Eu marco aqui de Michelle, e aqui eu tenho exibir na janela alerta de um novo item. Ao clicar em exibir na janela alerta de um novo item, automaticamente vai me aparecer um pop-up, um alerta com um pop-up diferente daquele alerta de todo o e-mail que chega. Clique em OK aqui. Aqui eu coloco executar esta regra agora nas mensagens que já estão na pasta atual. Clico aqui em OK, marco aqui, clique em OK e automaticamente foi criada a regra para o e-mail que eu venho a receber da Michelle. Bom, pessoal, sendo assim, finalizamos as 6 dicas, 6 passos aí para uma configuração do seu e-mail, mas eu gostaria de deixar aqui também mais algumas boas práticas. Quando estiver processando seus e-mails, separe o que demanda ação e aquilo que não demanda ação. Estabeleça frequências para a leitura de e-mails. Então, estabeleça horários no seu dia, de acordo com o seu calendário, aqueles horários que você pode atuar melhor com seus e-mails, para poder realmente engajar e fazer aquilo que está na pasta de ações. E terceiro, se o e-mail leva menos de 2 minutos para resolver, faça na hora, assim que estiver processando. Então, quando estiver organizando seus e-mails, se pegar algum e-mail que demanda pouco tempo para se resolver, menos de 2 minutos, já resolve logo. Essas boas práticas aqui, com certeza, vai ajudar bastante. E, por último, eu gostaria de deixar uma recomendação. Conheçam o treinamento do BEP, da Call Daniel, que é o Better Email Program, conhecendo boas práticas do uso de e-mail e escrevendo e-mails de forma profissional, para usar essa ferramenta poderosa de maneira proativa, produtiva e realmente focada, ok? Fica aqui também as redes sociais da Call Daniel, os nossos e-mails, nossos contatos, e eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Fico por aqui, um grande abraço e até mais.